tudo bom? Canal Infomob de novo aqui na sua tela. E hoje vamos começar a falar sobre cidades. Vamos começar a sair da teoria e falar de prática. A primeira cidade que eu quero falar é sobre Bogotá. Eu falo de Bogotá, já dá vontade de dançar um reggaeton. Mas não é só de reggaeton que lá vive, né? Bogotá, para quem não sabe, era uma cidade há 20 anos atrás, mais ou menos lá pelos anos 90, uma cidade com alta taxa de criminalidade, com o trânsito caótico, com a cidade completamente suja, era um caos. Se por acaso chamassem a cidade de Bogotá de Fortaleza, eu tenho certeza que ninguém iria notar a diferença. Mas é justamente diante desse cenário que era Bogotá nos anos 90 e o cenário que é hoje, que podemos ver um grande exemplo de reformulação urbana de uma cidade. E justamente pegando esse cenário de Bogotá como era nos anos 90 e como é hoje, podemos ter um exemplo claro de uma cidade que deu certo e que investiu na mobilidade urbana. Então vamos falar um pouco de história. Em 1995 foi eleito o prefeito Antanas Mockus. Era um reitor de universidade e que ele se candidatou de uma forma completamente inesperada. Ele na verdade nem era candidato, ele na verdade nem era político. Ele ficou famoso porque ele abaixou as calças literalmente em frente à universidade que ele era reitor. E por causa dessa fama, ele passou a se tornar um político. Porém um político sem nenhuma aliança política. Ele era um político independente. E por causa disso, as pessoas passaram a acreditar nele, já que ele não era uma pessoa que tinha um histórico de corrupção, como muitos dos nossos políticos que existem aqui hoje e também devia existir naquela época em Bogotá. Enfim, o cara era pirado, o cara era louco, mas era uma loucura que acabou dando certo. Ele, logo na sua candidatura, ele costumava se vestir de super-herói e passar a limpar a cidade, em tirar panfletos das paredes que causavam poluição visual, como também limpar lixos da rua. E ele queria investir em uma reeducação cívica e moral da sociedade. Enfim, ele foi eleito e se tornou prefeito da cidade mais importante da Colômbia. E daí ele começou a fazer os planos mirabolantes dele. Ele primeiro instituiu a questão da multa moral. Multa moral, Arthur? O que é isso? De acordo com Antanas Mockus, a multa moral se baseava em advertir as pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Por exemplo, se a pessoa por acaso fechasse um cruzamento, eu tenho um ódio de pessoas que fecham cruzamento. Ela possuía um cartão, do que um lado era um cartão vermelho, dando um sinal de dislike, e do outro lado era uma parte branca, que era um sinalzinho de like. Da mesma forma você deve dar like no meu vídeo. E quando as pessoas viam outras fazendo coisas erradas, elas davam o cartão vermelho, elas advertiam moralmente, davam essa multa moral, né? E faziam questão de constranger essas pessoas, né? A fim de que essa pessoa criasse uma consciência de que o erro dela estava afetando a vida de outras pessoas e a mobilidade de outras pessoas. Mas também era importante também valorizar as boas atitudes. Se por acaso você parar para um pedestre atravessar a rua, mesmo que não tenha sinal, possivelmente ele lhe daria um cartão branco, dando aquele like na sua atitude. E daí ele passou a distribuir esses cartões para os cidadãos e as pessoas passaram a usar bastante, né? E além disso, uma das suas atitudes mais irreverentes é que ele contratou vários mímicos, né, daqueles que ficam assim, e palhaços para substituírem os guardas de trânsito. Como assim? Para tirar aquela imagem autoritária e chata de que os guardas de trânsito que servem só para multar, ele passou a chamar os mímicos que faziam questão de aparecer nas ruas, de parar os carros para os pedestres atravessarem, de advertir os pedestres que estavam atravessando fora da faixa, de advertir os motoristas que paravam e fechavam o cruzamento. Tudo isso os mímicos passavam a fazer de forma muito mais engraçada e que chamavam muito mais atenção para esses problemas que existiam na cidade e que com certeza existem em muitas cidades hoje, inclusive Fortaleza, que é a minha terra natal, mas tem um povo mal educado pra caramba. Bolinha vai, bolinha vem, acabou o mandato de Antanas Mockus e daí entra um outro prefeito, o prefeito Henrique Penalosa, que foi oponente da primeira eleição de Antanas.
Ele, seguindo o exemplo de Antanas Mockus, também se candidatou de forma independente, sem nenhuma aliança política. E por isso as pessoas acreditaram nele. E daí, o foco da sua campanha era uma cidade para os cidadãos, né? Focando-se na construção de ciclovias, de corredores exclusivos para ônibus, como o BRT, que é usado aqui em Fortaleza, parques públicos e uma grande reforma urbana, sendo muito usado um desenho urbano bonito. O problema é que ele teve uma atitude muito autoritária, da qual eu não concordo. Ele passou a demolir e a realocar as pessoas pobres, né? As pessoas que viviam nas favelas de Bogotá. Por causa disso, né, houve muita revolta, muito protesto. A ideia de Penalosa era mais ou menos essa. As favelas eram perigosas, além disso eram feias. E por causa disso, precisava ser reformado para dar uma melhor estética para a cidade, para as pessoas se sentirem mais atraídas e tudo mais. O problema é, no momento que você invade a propriedade privada dos outros, passa a ser muito autoritário e por mais que agrade outro grupo, né, eu não acho legal você realocar pessoas que estavam morando lá já fazem anos apenas por uma questão de cidade, né? Não se pode privilegiar nada. Mas enfim, eu estou citando um exemplo, não quer dizer que eu concorde. Ele desapropriou tanto essas favelas com as pessoas pobres, mas também ele desapropriou muito terreno de pessoas ricas, né? Aqueles terrenos baldios de grandes empresários e etc. Ele passou a desapropriar para fazer parques públicos, né? Então ele foi autoritário dos dois lados, não estava nem aí. E por isso teve uma rebelião na cidade que foi uma loucura. Era todo mundo jogando pedra, era todo mundo botando fogo nos carros, era uma repressão policial monstra. Apaziguou a rebelião, né? Daí tiveram um grande investimento na construção de ciclovias, de calçadas, de reestruturação completa de prédios públicos e praças e etc. Né? Criando realmente um local muito bonito. E foi realmente de uma forma muito imediata, né? Toda essa mudança urbanística ocorreu durante o mandato de Henrique Penalosa. Junto com a reestruturação da cidadania feita por Antanas Mockus e da reestruturação da infraestrutura da cidade feita por Penalosa, Bogotá hoje é uma das cidades exemplos, né, nessa questão de urbanismo, de mobilidade urbana, a ponto de se tornar uma ecocity, né? E na América Latina só existem duas ecocities, uma é Bogotá e a outra é Curitiba. E algumas estatísticas sobre o Bogotá depois dessa remodelação cerca de 1.600.000 pessoas usam diariamente o Transmilenio, que é a mesma coisa que o BRT lá de Bogotá. Além disso, 400.000 pessoas passaram a usar diariamente as ciclofaixas, né? 400.000 ciclistas. E também o mais importante, uma redução de cerca de 50% em acidentes fatais e uma redução de 50% na taxa de homicídios da cidade. Isso é algo enorme. É absurdo imaginar que a gente possa ter uma redução dessa. Esse vídeo foi baseado em um documentário que você pode achar aqui no YouTube. Você pode aqui acessar esse link e ver esse documentário sobre a remodelação de Bogotá. O único problema é que a legenda é em inglês, né? E não tem nenhum em português, pelo menos não que eu saiba. Então é isso. Se você gostou, dá aquele like. Também aproveita para se inscrever aqui no canal. E também não se esquece de curtir a nossa fanpage no Facebook, Infomob. Curta, compartilhe, marque seus amigos que se interessam por esse assunto, né? Vamos discutir, vamos falar e quem sabe criar uma mobilidade urbana de melhor qualidade para nossas cidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo.